Agora Deus vai falar com você. Ele vai continuar falando, amém? Porque Ele já está falando conosco desde o começo desse culto. Eu ministrei essa palavra lá em Goiânia no encontro de mulheres. E eu queria ministrar para você aqui nessa noite, porque eu creio que é o que realmente Deus quer que a gente entenda. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para o seu irmão assim: mantenha a sua mente ativa. Então você nunca mais vai esquecer, como a Giovana disse, eu nunca mais vou esquecer essa palavra sua, porque eu sempre vou lembrar do MMA, não tem jeito de esquecer. Mantenha a sua mente ativa. E eu fiquei pensando, o que é renovar a mente? Você já parou para a gente ver esse versículo e a gente fica pensando em duas coisas. O que é conformar com esse século e o que é renovar a nossa mente? E renovação de mente é um processo na nossa vida. Ela não acontece do dia para a noite. Ela depende de cada um, da liberdade que a gente dá para o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, e depende de outras coisas. Mas antes de falar do renovar da mente, eu quero falar com você sobre o que é conformar com este século. Por que Deus está dizendo isso? Por que está aqui na palavra, e não vos conformeis com este século? Porque conformar parece ser uma atitude de fé, não é verdade? Eu vou conformar. Às vezes quando você perde um ente querido, as pessoas falam assim: você precisa conformar, não é? Quando o marido sai de casa, as pessoas chegam, ou quando você está sofrendo muito, as pessoas chegam para te consolar e falam: olha, está na hora de você conformar. E parece que conformar é uma atitude de fé da nossa parte. Então eu tenho que ter fé, como eu sou uma mulher de fé, como eu sou um homem de fé, então eu preciso ter fé para me conformar. Mas a palavra de Deus não está falando isso. A palavra de Deus está falando: não vos conformeis. Então é engraçado você pensar nisso, porque não se conformar, a palavra mãe de conformar é forma. Então aqui a palavra de Deus está dizendo aqui, quando ele fala não vos conformeis, ela está dizendo o seguinte: você não pode tomar a forma. Sabe o que é tomar a forma? As mulheres aqui vão saber, e os homens também, porque os homens às vezes não sabem fazer bolo, mas sabem fazer gelo, não é verdade? Porque o gelo é só pôr na caixinha. Quem sabe, homens, fazer gelo aqui? Misericórdia. Homens têm que levantar a mão, sabe fazer gelo? É só pôr a água na forminha e pôr na geladeira, gente. Não é assim? Mas as mulheres são bem entendidas, elas sabem fazer bolo. E não precisa saber fazer bolo muito bem, porque hoje em dia é só sair lá no supermercado, compra o saquinho, coloca 2 ovos, um pouquinho de leite, bate na batedeira, está pronto o bolo. É bem fácil fazer bolo. E aí quando você põe isso tudo no liquidificador ou na batedeira, o que acontece? Aquela massa está em estado líquido, não é assim? E aí para ela ir para um estado diferente, sólido, você precisa fazer o quê? Colocar ela numa forma, ou coloca na geladeira ou coloca no forno. Se for um bolo, coloca no forno. Se for um manjar, coloca na geladeira, não é assim? E aí, quando ele está pronto, o que acontece? Ela não está mais líquida, ela toma a forma da forma. Não é assim? Aí tem bolo que sai com detalhe de coração, tem bolo que sai redondo, tem bolo que sai quadrado, dependendo da forma que você colocar. Não é assim? Então, não se conformar com este século é isso. É não entrar na forma. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Você não pode entrar na forma desse mundo. E o mundo que a palavra de Deus está dizendo aqui não é o mundo físico, porque tem muita gente que acha que
não vos conformar com esse mundo é o físico. Aí você não pode mais ter comunhão com a sua família. Aí você não pode. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um sistema de ideias. Está falando de daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, dos princípios, das ideias, desse sistema que a palavra de Deus diz que está no maligno, não é isso? O mundo jaz no maligno. Ele está falando que o sistema do mundo, o jeito de pensar do mundo, o jeito de agir do mundo, o jeito de encarar a vida do sistema desse mundo já está no maligno. É por isso que a gente tem visto tanta família sendo destruída. Hoje em dia, não existe mais casamento. Eu peguei um livro da Maria Eduarda, fui fazer uma tarefa com ela, e aí eu comecei a ler a família. E eu comecei a fazer a tarefa, e tá lá, fulano, que foi morar junto com ciclano, e eu sei que a tarefa inteira dela, hora nenhuma, tinha casamento. Ou seja, as crianças, elas já estão sendo ensinadas que esse sistema, casamento, esse princípio, é um princípio falido. Os nossos filhos. E aí você fala assim, é escola particular, querido. Escola particular, escola pública, está no livro que eles estão aprendendo. Então, o que acontece? Hoje, na vida da gente, é muito fácil a gente tomar a forma. Por quê? Porque o bombardeio desse sistema, desse mundo, é todo dia na nossa vida. É na vida dos nossos filhos, todo dia, todo instante. Então, por isso que a Bíblia está dizendo que é tão importante não entrar na forma desse mundo. Não entre na maneira de pensar. Não siga a maneira de agir. Não ache que essas coisas são normais. Vocês não podem ficar iguais. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, o conformar não é de uma hora para outra. Ele exige que você, de alguma forma, mergulhe nessa forma. Sim. A gente conforma de uma hora para outra? Não. O bolo, ele entra na forma de uma hora para outra? Não. Leva um tempo dentro do fogo. Então, esse tempo é para que aquele estado líquido dele se transforme no jeito da forma. Então, conformar não acontece na vida da gente de uma hora para outra. É aos pouquinhos. Uma hora você pensa de um jeito, aí outra hora você pensa de outro. De repente, você está pensando como todo mundo pensa. E não viu. Então, eu vou te falar como que acontece. Como é algo que acontece dentro de nós, e o inimigo, o projeto do inimigo é o quê? Destruir os princípios de Deus na sua vida. Fala para você mesmo, o diabo quer destruir os projetos de Deus, os princípios de Deus na minha vida. E sabe como que ele vai fazer isso, querido? Te seduzindo. A primeira coisa, antes de tomar forma, você vai ser seduzido. Sabia que ele fez isso com Eva? Ele fez isso com Eva. Eu vou te falar como que ele fez isso. O sistema desse mundo, ele quer nos seduzir. É por isso que a televisão, todo momento, está tentando nos seduzir. Não é assim? Você tem um carro novo, aí sai o outro carro. Todo o tempo, se você senta uma hora na frente da televisão para ver um filme, para ver alguma coisa, você já parou para pensar, já contou quantas propagandas passa nessa uma hora tentando nos seduzir? É o celular novo que saiu, aí você começa a pensar, ixi, o meu
o meu não está muito bom mais não, porque eu preciso do outro celular. Aí o carro novo saiu, chegando no final do ano, os carros mudam de modelo, aí você começa a falar, o meu também, o meu está dando problema nisso aqui. Sedução. Sedução. E ele faz isso com os nossos filhos, em todo o tempo, tentando nos seduzir, porque ele trabalha na nossa mente. E olha como que ele fez com Eva. Eva estava lá no paraíso. No paraíso existiam várias árvores. Várias. Não é interessante a gente pensar por que a dona Eva foi escolher justamente a que ela não podia comer? Gente, tinha tudo lá. Tinha muitas árvores. A visão daquela mulher era uma visão ampla, porque ela enxergava o todo. Lá tinha macieira, lá tinha cajueiro, lá tinha de tudo, eu acho. As mais lindas, as mais bonitas. E Eva estava acostumada a olhar para o todo. Ela estava acostumada a olhar para aquelas árvores lindas lá no paraíso. Mas olha só o que a serpente fez com a Eva, gente. Fala para o seu irmão assim, dá uma olhada. Lá em Gênesis 3:1, abre a sua Bíblia comigo lá. Foi só uma palavrinha que ela usou, foi só uma frasezinha. Mas a serpente era astuta, ela era esperta. E olha como que ela conseguiu seduzir Eva. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma árvore desse jardim? Uma frase simples. Interessante que ela não perguntou ela não foi falar com Eva com uma mentira. Ela sabia que Deus tinha falado que eles não podiam comer só daquela árvore. Aí, como ela é muito astuta, a serpente, o que ela falou para Eva? Eva, é verdade mesmo que você não pode comer daquela árvore ali? Sabe o que ela fez com a Eva? Tirou a Eva. A Eva estava olhando para o todo, não era assim? Amplamente. Com uma pergunta, sabe o que ele fez? A serpente tirou os olhos da Eva do todo e reduziu para uma árvore. E aí ela deixou de olhar para o resto, ela deixou de olhar para o todo, e ela voltou a atenção dela para um lugar só. Sabe como a gente faz com um cavalo? Coloca um cabresto assim, não é assim? E faz ele olhar numa direção só. Foi isso que o diabo fez com ela. Reduziu, tirou a visão dela do amplo. Falou, olha, eu não vou conseguir. Se eu falar mentira para ela, ela não vai me dar atenção. Então eu vou ter que vir com a verdade. Mas para mim fazer ela olhar para onde eu quero que ela olhe, eu vou ter que tirar a atenção dela dos outros, das outras. E aí ele fala, é verdade mesmo? Aí quando ele fala para ela assim, ó, é verdade, o que a Eva faz? Pronto. Reduziu a visão. Tirou a visão de onde a Eva estava vendo o todo e fez ela enxergar num ângulo menor. E aí quando a gente passa a enxergar num ângulo menor, a visão da gente fica limitada. Não é assim com as pessoas, não é assim com o nosso marido, com a nossa esposa. Você casou, aí você vê um monte de qualidade. Um monte de qualidade. Até que um dia o diabo sopra no seu ouvido um defeito que o seu amigo tem. Porque o diabo não vai vir com mentira para gente crente. Ele tem esse defeito. Às vezes o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, ele tem esse defeito. Mas aí, para reduzir a nossa visão, ele tira os nossos olhos de todas as qualidades. E aí você põe uma lente de aumento no defeito. E aí você só consegue enxergar o defeito.
Sedução. É assim que ele faz conosco. Sabe, queridos, às vezes não é as pessoas que mudaram. Às vezes a gente tem, quando a gente está olhando para o outro, a gente fala assim: aquela pessoa não é mais a mesma comigo. Meu marido não é mais o mesmo comigo. A minha esposa não me entende. Ela não é mais o mesmo comigo. Sabe de uma coisa? Às vezes é o seu olhar que mudou. Não são as pessoas que mudam muitas vezes. É o nosso jeito de olhar para elas. A gente deixa de olhar para elas a maneira que Deus olha. E começa a olhar para elas a maneira que a nossa carne enxerga. Então, quando elas fazem alguma coisa que não me agrada, eu esqueço das qualidades, e aí o diabo consegue reduzir a minha visão para um lugar só: o defeito. É por isso que tem tanta gente doente, querido, com relacionamentos quebrados, porque não consegue enxergar mais o amplo, porque só enxerga o defeito do outro. Isso é o que o inimigo faz com a nossa vida. Primeiro ele seduz, depois ele reduz. E aí, quando você reduz, você passa a olhar para você mesmo. Aí, sabe o que acontece? Não é mais Deus, não é mais nós. O Pai não é mais nós. O pão não é mais nós. O pão é meu, o Pai é meu, o Deus é meu, a casa é minha, a família é minha, e eu faço do jeito que eu quero. Porque não tem mais visão ampla. Quando a traição, a redução, querido. Porque quando eu traio uma aliança, talvez lá na sua casa, quebre uma aliança, eu deixo de olhar para o todo. E eu passo a olhar para mim. É o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho que tem que ser. Não é assim? Quando o marido lá trai a mulher, ou a mulher trai o marido, ele deixa de pensar nos filhos. Não é mais o que nós queremos, mas é o que eu quero. Eu quero ser feliz, e é isso que importa. Toda vez que o diabo consegue reduzir a nossa visão, ele consegue fazer a gente enxergar exatamente onde ele quer e da maneira que ele quer. E eu vou te dizer uma coisa: ele não para de trabalhar. Ele quer nos informar. Ele quer que a gente pense exatamente do jeito que ele planejou. Ele quer que a gente fale exatamente o que ele quis na sua mente, pensou na sua mente. E aí ele começa a fazer da gente fantoche, marionetes. Faz isso? Todo mundo faz. Vamos para lá? Todo mundo vai. Agora a moda é usar roupa tal, todo mundo usa. Agora não, a moda é essa. E a gente vai ficando marionete na mão da mídia, do inimigo. É isso que o diabo quer. Não deixe Satanás reduzir a sua visão. Você está pensando em si mesmo? Porque toda vez que eu penso em mim, eu não tenho tempo para pensar no outro. Toda vez que eu não consigo mais ouvir o outro, é porque os meus ouvidos eles já foram fechados. A minha visão foi reduzida, a minha maneira de pensar já mudou. Porque agora eu não vejo o todo. Eu vejo o que eu quero ver, o que eu quero enxergar. Então fala para o seu irmão assim: olha, não deixa o inimigo te colocar na forma desse mundo. Jesus te chamou para não se conformar com essa maneira de pensar, com essa maneira de falar, com essa maneira de agir. Você sabe por quê que Ituiutaba ainda não foi ganha?
Porque de certa forma, nós nos conformamos. Sabe por que os nossos vizinhos ainda não foi ganho? Porque você se conformou com a vida deles daquele jeito. Nós nos conformamos. E a gente entra para dentro da igreja, a gente senta no nosso banco e a gente fala, delícia, ar-condicionado, minha cadeira garantida. E esse bairro, que se exploda. Minha salvação está ganha, minha casa vai para o céu, e o resto não é problema meu. Sabe o que é isso? Conformar. Estou conformado. Mas Jesus disse para a gente não nos conformar. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Sabe como que você não vai se conformar com esse mundo? É sendo luz lá no seu trabalho. Não é sendo um crente chato, enjoado, antipático. Não é isso. Mas é sendo luz, querido. É vendo a sua família sofrendo e falar, tem jeito para você. É colocando seu joelho no chão e orando incessantemente. É declarando todos os dias, eu não aceito a minha casa desse jeito. Os meus filhos, eles são de Jesus, e eu não vou deixar o diabo levar eles. Porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, eu disse isso lá em Goiânia, e eu vou te dizer aqui. Se você é uma mãe e um pai que tem se dedicado na obra de Deus, tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, e por um acaso seus filhos não estão aqui na igreja, eu vou te dizer uma coisa. Uma hora, eles vão olhar para você, porque você está firme. E quando eles precisarem voltar, você vai ser a carta que eles vão ler, indicando qual é o caminho de volta. Seus filhos não vão se perder, porque você é a carta que eles estão lendo todos os dias. E quando eles precisarem do caminho de volta, você vai ser a referência para eles voltar. Não se conforme, porque a única chance que a próxima geração dos nossos filhos tem, querido, a única. Os nossos filhos vão ter uma chance, porque a próxima geração que está vindo agora vai ser uma igreja muito difícil. Muito difícil. Mas eles terão uma chance, se você não perder o caminho. Se você não perder o caminho, eles vão olhar para vocês, eles vão olhar para nós, e eles vão achar o caminho de volta. E depois de não nos conformarmos, como que a gente faz para não se conformar com esse mundo? A palavra de Deus está dizendo aqui: transformai-vos pela renovação da sua mente. O segredo para não se conformar é transformar, é manter a sua mente ativa constantemente. A palavra de Deus diz que nós precisamos manter uma atitude mental e espiritual, uma posição na nossa mente. E diz uma palavra, tem uma palavra que diz assim: renove a sua mente constantemente. Mantenha a sua mente renovada constantemente. O que isso quer dizer? Que não é uma vez por mês, não é uma vez na semana. Como que a gente mantém a mente renovada? Constantemente. Sabe o que significa? O que a palavra de Deus fala que a gente tem que ter na nossa mente? Aquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama, que tem louvor. Nisto pensai. Não é assim que a Bíblia fala?
Então, esse pensai, quando a palavra de Deus fala assim, olha, pense, ela está dizendo o quê? Você não pode ter uma mente passiva. O que é uma mente passiva? Ai, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu quero, eu não sei o que eu vou pensar, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero, mas eu não tenho coragem de ir. Sabe a pessoa passiva? É aquela pessoa que ela não vai, ela não é ativa. Então a Bíblia diz assim, olha, pensai. Quando a Bíblia está falando pensai, ela está dizendo o quê? Você não pode ter uma mente passiva. Você tem que pensar todos os dias. Pensai nisso. Guardai o coração. Está falando de ação, de atitude. Pense nessas coisas. Pense no quê? Naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que tem boa fama. E o que tem boa fama? O que é puro? O que é honesto? A palavra de Deus na nossa vida. Nisto pensai. Para manter uma mente ativa, constantemente sendo renovado no seu pensamento, porque eu vou te dizer uma coisa, o diabo, ele vai bombardear o nosso pensamento, porque tudo começa na nossa maneira de pensar. Não foi assim com Eva? Ele fez ela pensar. Ele fez uma pergunta para ela, e isso atraiu os olhos dela, e ela começou a pensar, uai, é mesmo. E é assim que ele age com você. É assim que ele age com a nossa vida. Ele vai soprar nos nossos ouvidos algo que ele quer que a gente pense. E aí ele começa, você pode ficar pensando aí, ó. Pode ficar aí sofrendo, pode ficar aí morrendo de orar, de jejuar, isso não vai dar em nada, porque até hoje não aconteceu nada na sua vida mesmo. Tá vendo? Aí Deus ama muito mais aquele do que ama você. Estou falando bobeira, querido? É assim que ele sopra nos nossos ouvidos, porque ele quer que a gente pense nessas coisas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que a gente tem que pensar diferente. Para manter o nosso pensamento constantemente renovado, a nossa mente pensando em coisas que Deus quer que a gente pense, a gente tem que ir para a palavra de Deus. Isso aqui tem que ser constantemente, não é uma vez por mês, não é só no domingo, é todos os dias. Pense na palavra de Deus. Está desanimado? Está desanimado? O diabo está soprando coisas no seu ouvido, não vai dar certo. Você não vai ser feliz. Seu dia nunca vai chegar. Deus não tem promessa para você coisa nenhuma. Não é isso que ele vai falar? Seus filhos, ó, perdidos. Tudo que você fez até hoje, no reino de Deus, está vendo? Não valeu em nada. É assim que ele quer que você pense. Porque o maior projeto dele é fazer você desistir do caminho. Porque se você desistir, a sua casa não tem referência. E ele sabe disso. É um bombardeio todos os dias no seu coração, na sua mente. Não se esforce. Para quê correr tanto? E a gente começa a pensar, é mesmo, né? Se eu tivesse mais tempo, eu estou tão cansado, tão cansado. Eu precisava ter mais tempo. Eu não faço porque o meu marido é desse jeito, não tem jeito de eu fazer. Eu não faço porque meus filhos dão trabalho demais, não tem como eu fazer. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu faria tudo para o Senhor Jesus. Se eu tivesse mais tempo para ficar com os meus filhos. E aí ele começa a soprar as mentiras dele no nosso coração. Ele começa a soprar nos nossos ouvidos, ele não vai perder tempo. Enquanto ele não conseguir aquilo que ele quer na sua vida, ele não vai parar de trabalhar. Mas a Bíblia está dizendo que tem um jeito. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 30, eu estou terminando, gente, está acabando. Tem um jeito. Diz assim, Deuteronômio 27, Deuteronômio 30 no versículo 11. Às vezes a gente pensa, não tem jeito, não tem como andar nesse caminho.
É difícil demais andar nesse caminho. O que Jesus pede, ninguém dá conta de fazer. Tem um jeito de transformar a mente todos os dias, de não deixar ser influenciado por esse sistema. Tem um jeito. A palavra de Deus diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, não está longe de você, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós? Que nos traga, que nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, está na sua boca, no seu coração, para você dar conta de cumprir. A palavra de Deus está dizendo aqui, não está longe. Não é difícil renovar a mente constantemente, não é difícil guardar o coração. O segredo é que essa palavra aqui, olha, ela está diante de você. Ela tem que estar na sua boca, ela tem que estar no seu coração. Aí sim, o seu coração vai dar conta de cumprir. Se você guardar essa palavra no seu coração e manter essa palavra na sua boca todos os dias, você vai ser capaz de praticá-la. Sabe como que a gente vai deixar de viver? Eu não dou conta, eu sou tão fraco, estou cansado, as coisas não vão acontecer para mim. Sabe quando? Quando a gente passar a dar menos valor para aquilo que o diabo sopra nos nossos ouvidos e começar a dar mais valor para aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Aí a gente vai viver de uma forma diferente. Nós precisamos ter uma mente ativa, porque o que o diabo quer é envenenar o nosso coração. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 7,15? Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Ou seja, você pode viver de uma maneira diferente. Você só tem que saber escolher o que você vai viver. Se é o mal ou se é o bem. Você pode viver de uma maneira diferente. Se você hoje escolher o que vai entrar na sua mente. Porque ele vai soprar. Isso não tem jeito. Mas você que decide o que vai ficar e o que vai sair. Você quer ter uma vida de mais do que vencedores, querido? Que eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia fala que a gente tem que viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, não é assim? Mas viver de vitória em vitória não é ausência de problemas. Mas é viver de uma maneira mentalmente diferente na maneira de enxergar os problemas. Porque problema a gente vai ter. A gente vai ter. Porque é os nossos problemas que moldam o nosso caráter. É as dificuldades da nossa vida que vai moldando o nosso caráter. Então o que tem que mudar? Não é: Senhor, tira os problemas da minha vida. Senhor, me dá uma maneira diferente de pensar diante dos problemas, das adversidades, diante das injúrias, diante da traição. Me dá uma maneira nova de agir. Eu preciso ter a minha mente renovada todos os dias. Renovar o meu jeito de pensar. Eu tenho que passar a pensar como a Bíblia manda eu pensar. E não como esse mundo manda a gente pensar. Em qualquer área em que Satanás consegue dominar os nossos pensamentos, ele terá domínio sobre aquela área na nossa vida. Se ele conseguir dominar os seus pensamentos numa área na sua vida, ele vai ter domínio sobre essa área. Seja na sua área financeira,
seja na sua área emocional, conjugal, espiritual, em qualquer área, que ele conseguir dominar os seus pensamentos, ou seja, dominar a sua maneira de pensar. Ele vai ter domínio, ele vai instalar ali naquela área, na sua vida, um trono para ele reinar. É por isso que a Bíblia diz, nós precisamos aprender a determinar o que vai ficar na nossa mente e o que vai sair. E como que a gente consegue isso? Renovando constantemente a nossa maneira de pensar, pela palavra de Deus, amém? Então, fala para o seu irmão assim, olha, a partir de hoje, você pode vencer essa luta contra o conformismo na sua vida, mudando a sua maneira de pensar. O que vai ficar na nossa mente? A palavra de Deus, porque é ela que nos faz pensar como vencedores. Amém? Aleluia.